Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guto da Inovar Assessoria Estudantil e hoje eu venho aqui para poder falar com vocês sobre um tema muito importante, muito legal. Não sei se vocês já têm conhecimento, mas eu queria esclarecer para vocês como é estudar na Argentina, quais são os requisitos, quais são as documentações, o que você precisa para poder fazer o seu curso superior fora do Brasil em um outro centro também de excelente qualidade, certo? Eu trabalho na assessoria, sou diretor da assessoria da Inovar Assessoria Estudantil. Aqui a gente faz tudo com muito carinho, com muita transparência, ajudamos a você a realizar o seu sonho e vamos de passo a passo poder explicar para vocês como funciona. Primeiro, por que estudar na Argentina? Qual é o ponto inicial? A coisa mais importante é a qualidade das universidades argentinas. A Argentina hoje conta com várias universidades públicas e privadas de excelente qualidade. Para vocês terem uma ideia de como funciona, a UBA é hoje tida como a melhor universidade da América Latina. Já há mais de 3 anos ela está ranqueada entre as melhores universidades do mundo, inclusive à frente das universidades brasileiras, para vocês terem uma ideia da qualidade do ensino que se tem aqui na Argentina, certo? Então esse é o ponto inicial, a qualidade do ensino. As privadas também são de qualidades excelentes, porque é um pouco diferente do que é tido no Brasil, que a gente tem nas privadas aquele dito famoso de que papai pagou, passou. Aqui não é bem assim. As privadas também têm muita qualidade, te exigem muito, vão cobrar bastante do aluno, tá certo? Então é um pouco diferente nesse sentido, ok? O segundo ponto importante que a gente tem que ressaltar é a proximidade do país. Nós estamos muito perto do Brasil. Por mais que as pessoas vivam no norte do Brasil, nas regiões mais longe, da Argentina, ainda assim é muito fácil o acesso. Está no mesmo continente, a gente tem muita facilidade, apesar de que agora a gente está vivendo uma época de pandemia, mas ainda assim a proximidade é um ponto importante para você que quer escolher uma universidade aqui na Argentina. O terceiro item importante também é a facilidade de ingresso. Isso é uma coisa que a gente não tem muito em mente no Brasil, está muito focado no vestibular, nessa questão de competitividade que existe no vestibular. Aqui na Argentina, eu considero que o processo de ingresso é muito mais democrático, é muito mais, não diria fácil, apesar de que é um pouco mais fácil do que no Brasil, mas a palavra correta é muito mais democrático, é meritocracia. Você estudou, conseguiu atingir a nota, você vai entrar naquela universidade. Não tem muita questão de quantidade de vagas, como é o que existe no Brasil atualmente. Então essa diferença do vestibular, que tem uma competição, tem uma quantidade de vagas, você vai concorrer com 3 ou 4, com 30, 3 mil, 4 mil, não se dependendo da faculdade, aqui não existe, você compete com você mesmo. Se você estudou, se você se dedicou, você vai entrar na faculdade e vai poder realizar o seu sonho de fazer uma faculdade, tá certo? O outro ponto importante que eu deixei até anotado aqui para falar com vocês é a questão econômica. Hoje em dia vale muito a pena estudar na Argentina pela questão do câmbio. A nossa moeda está muito mais valorizada em relação ao peso argentino, que é a moeda vigente aqui no país. Então, hoje a gente tem muitas diferenças. Para você ter uma ideia da cotação, hoje atualmente está quase 30 para 1. Então, nossa moeda é muito valorizada, as universidades acabam saindo baratas no caso das privadas, e o custo de vida acaba saindo muito mais barato também. Então essa é uma outra vantagem importante. Um outro ponto importante que a gente tem que ressaltar é pensar no futuro. Depois de formado, depois que você se formou, você recebeu, como é dito aqui, você vai ter que trabalhar. Mas a gente tem que deixar um ponto importante. Você se formou na Argentina, para você voltar a trabalhar no Brasil, você vai ter que validar o seu diploma, fazer o revalido, o famoso revalido. Isso leva um tempo, porque você tem que estudar, você tem que fazer a prova, depois tem uma segunda etapa, até que se realize a validação e homologação do seu título para você para você atuar no Brasil novamente. Isso leva um tempo. E aqui você pode atuar aqui na Argentina, já começar a trabalhar, se desempenhar e já começar a ganhar o seu dinheiro. E você pode ser independente financeiramente, que eu acho que é o mais importante. Já não vai depender do seu pai, da sua mãe ou daquela pessoa que te mantém, tá bom? Então eu considero isso um ponto muito importante, a independência financeira que proporciona aqui na Argentina.
E um outro ponto também para colocar, que também tem relação com essa questão de depois de formar, é a questão de você poder homologar o seu título na Espanha. Ou seja, você que pensa ou sonha em atuar na Europa depois de formado, é excelente, porque diferentemente do Brasil, a gente não tem essa facilidade de homologar o nosso título na Europa. Aqui é muito fácil, você não precisa nem sequer fazer prova. Você pega simplesmente tendo o seu diploma, tendo os seus documentos, né, você vai homologar isso junto ao Ministério de Educação argentino. Perdão, ao Ministério de Educação espanhol. Então é muito, muito, muito legal, é muita facilidade. Beleza? Outro ponto importante que a gente tem que estar sempre colocando, além de por que estudar na Argentina, vamos ver como é estudar aqui, como é estudar nesse país. E aqui funciona a estrutura de estudar na Argentina, é muito parecida a você estudar no Brasil. Nós contamos aqui com universidades públicas e universidades privadas. Basicamente, existem duas grandes universidades públicas, na verdade 3 grandes universidades públicas aqui na capital, ou na província de Buenos Aires, e várias universidades privadas. Existem também universidades públicas nas províncias, nos estados, que ficam, por exemplo, em Córdoba, em Rosário, talvez vocês já tenham ouvido falar, em Corrientes, talvez já tenham ouvido falar. Mas aqui na província de Buenos Aires, que é a principal província, onde está a capital federal, né, a sede do governo de Buenos Aires, nós temos a UBA, a universidade mais renomada, que eu havia dito para vocês. Tem também a Universidade de La Plata, que não fica na capital federal, mas fica na província de Buenos Aires. E a Universidade de La Matanza, que também é muito importante. Tá? E essas que eu disse para vocês, além de La Rioja, que é uma universidade também muito conhecida, que fica na província, é uma universidade pública também, de excelente qualidade, assim como as universidades aqui de Buenos Aires. Tá? Então estudar na Argentina é muito, muito bom, tem uma estrutura muito boa, assim como a gente tem no Brasil, várias universidades. Você que quer optar pela universidade privada, também existem uma série de universidades privadas com excelente qualidade e com muita facilidade de ingresso, que é o que a gente vai comentar mais adiante, como funciona para ingressar em cada uma das universidades. Tá joia? Espere um pouquinho aí, que daqui a pouquinho a gente já vai falar da questão dos trâmites para vocês ingressarem, da documentação que vocês precisam. Tá joia? Vamos colocar aqui para vocês a questão de como é estudar. Agora, os requisitos para você começar, que eu havia dito para vocês agora há pouco. O que você precisa para poder vir estudar? A primeira coisa que você precisa são os documentos pessoais. Você precisa ter ou um passaporte dentro do prazo de validade. Normalmente agora o prazo de validade dos passaportes brasileiros está com 10 anos. Ou você precisa ter uma cédula de identidade com menos de 10 anos de expedição. E por que eu digo menos de 10 anos de expedição? Justamente porque para você entrar na Argentina, o que eles vão pedir é justamente isso, a cédula, mas com menos de 10 anos de expedição dessa cédula, para que a foto esteja mais renovada, para que os dados sejam mais corretos. Tudo isso tem que estar com esse tempo para que eles possam aceitar aqui para vocês. Tá joia? Isso é muito importante. A questão dos documentos necessários, eu havia dito, primeiro, os documentos pessoais, acabei de falar, passaporte e RG, isso é o mais importante. Depois, documentos escolares, você tem que ter terminado o seu ensino secundário, o seu ensino médio aí no Brasil, para poder vir estudar aqui na Argentina. Obviamente, aqueles que não terminaram ainda, mas que já estejam nos últimos anos, também, a pessoa pode vir estudar aqui se desejar. Para isso vocês podem, quem tiver interesse, esteja cursando o segundo ano do ensino médio, ou ainda esteja cursando o ensino médio, queira concluir o ensino médio na Argentina, é possível também, tá? Eu não vou tocar muito nisso nesse vídeo, mas vocês podem mandar mensagem pra gente, que a gente explica bem certinho como funciona esse tema, tá ok? Quais são os documentos escolares? O seu certificado de conclusão do ensino médio e o seu histórico escolar. Muitas vezes o certificado de conclusão do ensino médio já está no próprio histórico escolar. Então, basicamente, é o histórico escolar, os seus documentos pessoais e, além disso, as fotos, aqui eles pedem foto 4x4,
Muitas vezes eles pedem a carteira de vacinação, que é um item importante que vocês precisam para poder entrar no país, principalmente com a hepatite B e tétano, são as que eles pedem basicamente aqui para você entrar no país. Mas isso a gente explica tudinho para vocês, né? A gente manda um documento com tudo que é necessário. Não se preocupem, o que eu quero aqui mais que nada é fazer um panorama geral de o que é necessário para vocês poderem estudar aqui, tá bom? Então eu falei da documentação pessoal, falei para vocês dos documentos escolares e também algumas universidades, as universidades públicas, elas pedem, além disso que eu falei para vocês, o certificado espanhol, que é um documento que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, que é um documento necessário para vocês também começarem a estudar. Já as universidades privadas, o que elas pedem é um certificado de saúde. Além disso, dos documentos que eu falei para vocês, um certificado de saúde que você vai precisar, tá bom? Então, basicamente são esses documentos. Mais à frente, quando eu estiver conversando com vocês sobre cada uma das universidades, eu vou mostrar para vocês de maneira bem resumida o que é necessário, tá ok? Vamos falar agora como é viver em Buenos Aires. Isso é um item importante, também muita gente pergunta como é viver em Buenos Aires, eu considero fantástico, estou super bem adaptado aqui na cidade. É uma cidade grande, é uma metrópole, a capital do país, então como toda capital você tem todas as facilidades, todas as disponibilidades de um grande centro. Você tem transporte de qualidade, um transporte barato, que isso é muito importante, tá? Para vocês terem uma ideia, hoje em dia acceder, né? Tomar um ônibus, um transporte público hoje está na faixa de R$1. A diferença dos custos em relação ao Brasil. Por isso que eu falo, são vários itens que são muito importantes e que são muito vantajosos para você que queira vir estudar aqui. Tá joia? Vamos colocar outra coisa. A questão da acessibilidade. Tem uma boa acessibilidade a todos os cantos da cidade. Justamente para a questão do transporte público, que eu havia comentado anteriormente, é fácil de você ir a qualquer ponto da cidade. Então não precisa muitas vezes você morar perto da universidade, do lado, porque morar pertinho da universidade é super legal, mas tem um custo elevado, porque as pessoas que têm um apartamento perto da faculdade para te alugar vão te cobrar mais caro. Então você pode morar em bairros mais afastados e vir estudar de ônibus, de metrô, tem bicicleta, enfim, há uma série de possibilidades que você pode vir estudar, tá? A questão cultural também é outro ponto importantíssimo que a gente tem que ressaltar. São várias bibliotecas, vários teatros. A gente não tem que falar somente de medicina, que a gente tem a questão das bibliotecas. Muitas vezes nós estamos estudando, mas outras profissões, arquitetura, artes, jornalismo, enfim, uma série de outras universidades que você pode fazer aqui na Argentina, que também te oferece essa questão cultural. Os museus, uma série de museus espalhados pela cidade que vão te abrir a mente para uma série de coisas. Então, além de você estudar, você está aprendendo um novo idioma, você está ganhando em questão cultural, porque está aprendendo uma série de outras coisas que normalmente no Brasil a gente não tem acesso, principalmente pelo fato de morar numa cidade grande. A vida noturna, né? Esse é outro ponto importante. Vamos falar rapidinho para os pais não escutarem, mas a vida noturna de Buenos Aires é muito legal, é muito agitada, funciona de segunda a segunda, então é fantástico. Não liguem com barulho, pessoal, porque eu moro perto de um hospital, então aqui agora passou uma ambulância, então fiquem tranquilos, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então a questão da vida noturna, como eu disse para vocês, também é muito bacana, muitas opções, tanto bares, questão de boates, enfim, é muito ampla, muito diversificada. Você vai ter uma série de opções dos distintos tipos que você imaginar, tá joia? E custo de vida, que eu havia dito para vocês, é muito mais barato, Vou dar exemplo para vocês terem uma ideia.
Para você alugar um apartamento aqui em Buenos Aires, obviamente que isso vai depender se o apartamento você vai morar sozinho, se você vai dividir, se você quer um apartamento menor, um apartamento maior. Tudo isso vai, obviamente, que vai influenciar no custo. Mas eu vou colocar para vocês o valor de um apartamento pequeno para você morar sozinho, para você ter uma ideia de como é. Depois, as outras opções, volto a dizer, entre em contato com a gente que a gente vai falando de maneira específica para cada caso como funciona. Mas um apartamento hoje pequeno está na faixa aí de R$ 1.200 para você alugar um apartamento. Muita gente pode falar, nossa, mas é caro. Se você pensar, não é caro. Por quê? Porque o aluguel já contempla tudo. Ou seja, você já tem o aluguel pago, condomínio que já está incluído, os serviços como água, luz, gás, internet, TV a cabo, enfim, o apartamento já vem mobiliado com toda a mobília. Você precisa trazer sua roupa, entrar e morar, nada mais do que isso. Então, se você colocar na ponta do lápis, isso acaba sendo muito vantajoso e muito mais barato. A questão do transporte, como eu disse para vocês, que é muito barato. Basicamente, os custos para você pegar um ônibus, pegar um trem, pegar um metrô, na faixa de R$1, é muito mais barato. Hoje, na maioria das cidades brasileiras, está para cima de R$4 o transporte público. Aqui está muito, muito mais barato pela questão do câmbio, como eu disse para vocês. Apartamentos, a questão do material escolar também por volta aí de R$100 que você vai gastar por mês para você aceder a livros, a material didático, enfim, tudo que você precisar, muitas fotocópias. Eles disponibilizam essa vantagem também, as fotocópias de quase tudo que você precisa, que isso é muito baixa seu custo. Então, por isso acaba sendo uma acessibilidade na questão financeira, acaba sendo muito vantajoso. Tá joia? A questão da comida, né? A questão do supermercado, de comida, está muito mais barato. Hoje em dia está muito mais barato aqui na Argentina, também pela questão dessa diferença de câmbio, tá? Enfim, a gente coloca aqui, estava junto com a nossa equipe, a gente montou um valor mais ou menos básico para cada um viver aqui na Argentina mensalmente. E esse valor está por volta de entre R$2.000 e R$2.500, tá? Esse é o valor promédio, obviamente que depende da vida de cada um, dos gostos que cada um vai se dar, se vai sair mais, vai sair menos, enfim. Mas um valor básico hoje está em torno de R$2.000 até R$2.500. Se você vai dividir apartamento, isso vai baratear muito mais. Se você vai dividir o quarto, vai acabar sendo mais barato. Mas para você ter uma ideia de como funciona. Tá joia? Bom, vamos passar um outro item. Vamos falar um pouquinho agora sobre as universidades, tá? Quais são as universidades que a gente tem aqui na Argentina? Como eu disse para vocês no começo, as universidades, nós contamos aqui com universidades públicas e universidades privadas. Eu coloquei para vocês aqui as principais universidades que a gente tem no país, né? Primeiro, uma informação básica de como funciona, quais são as documentações básicas, o que você vai precisar. Como eu tinha dito para vocês lá no começo, volto a dizer, não só para viajar você precisa dos seus documentos pessoais, mas também para ingressar nas universidades. Então, o RG ou o passaporte você vai precisar para entrar na universidade, tá? Depois, os documentos escolares, que é o certificado de conclusão do ensino médio e o histórico escolar, né? São os outros dois documentos que são necessários. Como eu disse, às vezes o certificado vem junto com o histórico, mas esse de cada caso a gente vai orientando, a gente vai falando certinho de como funciona, tá certo? Uma foto é outra coisa que você vai precisar, certificado de saúde, mas isso, vamos separar um pouquinho. As universidades públicas, o que eles exigem? Documentos pessoais, né, como eu disse para vocês, os documentos escolares, histórico escolar, certificado de conclusão, e vão pedir o certificado de espanhol. O que é esse certificado de espanhol? É um certificado, é um exame que você vai precisar fazer em algumas instituições certificadoras, tá? Que dependendo de cada universidade eles aceitam diferentes instituições, mas obviamente que a gente vai orientar também dependendo de cada universidade que você escolher. Mas é um exame, você vai fazer um exame e vai precisar mostrar para eles o nível de conhecimento que você tem do idioma, tá certo?
Basicamente, as universidades pedem hoje em dia, aqui na Argentina, o nível B2, que seria um nível de intermediário para avançado, tá certo? Para você ter uma ideia, entre intermediário e avançado é o nível B2. Você vai ter que já saber um pouco mais espanhol, você vai ter que saber um pouco de compreensão de texto, vai ter que saber ler e interpretar textos em espanhol, né? Vai ter que saber já ter uma noção de escutar o idioma. Obviamente que isso é muito necessário para você poder estudar no dia a dia, entender o que o professor está falando, interactuar com o seu companheiro. Isso é básico. Então, muito importante o certificado espanhol. Eu acho que é até vital que eles exijam isso de você para a sua qualidade de ensino, tá certo? Fazendo um parênteses importante sobre a questão do certificado espanhol, que eu acho que, como eu disse para vocês, eu acho que é vital, é até necessário. A gente ajuda as pessoas que queiram já se preparar para a questão do certificado espanhol, para você poder fazer a prova. Então, se você quiser, a gente conta com um profissional especializado que sabe como fazer, que sabe como te orientar e te ensinar de maneira específica para você poder fazer essa prova e ter maior chance de êxito, tá certo? Obviamente que depende da sua parte, de você se dedicar, da sua dedicação, mas a gente quer te ajudar, diminuir os caminhos, mostrar os atalhos para você chegar lá de uma maneira muito mais fácil, tá certo? Então a gente tem aqui um profissional já gabaritado para poder ajudar vocês nisso. Se vocês precisarem, é só entrar em contato que a gente orienta nesse aspecto também, tá bom? Esses são os itens principais das universidades públicas. E agora a gente vai falar um pouquinho das universidades privadas, tá? Como eu mostrei aqui para vocês, essas são as universidades privadas que vocês estão vendo, a Barceló, a UAI, a UCA, o Hospital Italiano. Essas são as principais que os brasileiros mais buscam. Por isso que eu coloquei essas que vocês estão vendo. Existem outras universidades privadas na Argentina? Existem. Mas eu não coloquei aqui porque muita gente não busca, são os brasileiros que preferem essas universidades que eu coloquei aqui para vocês. Mas se vocês têm interesse em outras universidades, como a Austral, Maimonides, por exemplo, podem entrar em contato que a gente fala de maneira específica da universidade que você tiver interesse. Tá joia? Não falei para vocês um pouquinho antes sobre as públicas, que são a UBA, que eu coloquei para vocês a UBA e a Universidade Nacional de La Plata, que são as duas mais famosas, as principais universidades argentinas. Mas, como eu comentei no começo, existem outras universidades públicas, a Universidade de La Matanza, a Universidade de La Rioja, a Universidade de Corrientes, de Córdoba, tá? De Rosário. São universidades muito também qualificadas e conhecidas, que também vocês podem estar estudando lá, tá joia? Um item importante das privadas que eu não falei para vocês com relação à documentação. Além dos papéis, dos documentos pessoais e dos documentos estudantis, você vai precisar de um item importante, dois itens importantes. A carteira de vacinação, que é outro item importante que eles sempre pedem, com as vacinas para hepatite B, e a dupla adulto, né, que seria para tétano, que essa sempre eles exigem, e também a questão do certificado de saúde. São as duas coisas diferentes que eles pedem. E uma coisa que muda também nas privadas é com relação ao certificado espanhol, que normalmente eles não pedem o certificado espanhol, mas eles dão eles dão um exame na própria universidade. Eles não dão um curso, eles dão um exame que você faz na própria universidade. É um exame nivelatório que você faz justamente para mostrar para a universidade o nível que você tem de conhecimento do idioma. É basicamente o certificado espanhol, porém é dado pela própria universidade, no caso das privadas, tá bom? Normalmente esses cursos, principalmente agora em época de pandemia, são feitos de maneira online. Você vai entrar no sistema, na página virtual deles, e vai assistir às aulas e fazer os exames para mostrar o nível de conhecimento que você tem, tá bom? Volto a dizer para vocês, que vocês precisarem de ajuda com relação à questão do espanhol, para já irem estudando, já irem se preparando para isso, contem com a gente que a gente vai orientar vocês, tá bom? E outra coisa importante, já fazendo um parêntese aqui, ia falar mais para frente, mas aproveito para falar para vocês agora, não só para o curso de espanhol, não só para o certificado de espanhol,
eu já aconselho vocês para uma questão de vocês aproveitarem melhor, de vocês poderem chegar aqui e terem melhor aproveitamento de tudo que vocês vão estudar, é já fazerem um curso de maneira antecipada, antes de virem para cá. Comecem a se preparar para vir para a Argentina. Não venham para cá já sem saber nada de espanhol. Então comecem a fazer um curso, busquem auxílio, busquem ajuda, para vocês chegarem pelo menos com conhecimento básico, para vocês poderem se comunicar, se locomover, poder fazer suas compras, quiserem sair num bar, num restaurante, comer. Vocês têm que saber um básico do espanhol para poder se comunicar. Não adianta vocês chegarem aqui na Argentina e achar que o espanhol ou o argentino tem que saber o português. Não é assim. Você está no país dos outros. Você está saindo do seu país, está entrando em outro país. Você tem que saber o idioma que aquele país fala. Entendeu? Então o básico é necessário. E para isso a gente também pode ajudar vocês. Tá? O nosso intuito é te auxiliar a vir o mais preparado possível para estudar na Argentina. Tá bom? Vamos falar um pouquinho então agora sobre as universidades. Vamos conversar pela Universidade de Buenos Aires. Eu vou falar de maneira muito sucinta, muito básica e resumida. O que vocês quiserem saber mais de informação, podem contar com a gente. Tá? Falando um pouquinho agora sobre a Universidade de Buenos Aires. Tá? Como é a Universidade de Buenos Aires? O que é a informação básica? A Universidade de Buenos Aires é a principal universidade argentina. É a universidade mais reconhecida, que tem o maior número de centros, tem o maior número de cursos, tá? Está distribuído em vários lugares da capital federal, e ela tem um nível de excelência enorme, com profissionais de altíssimo nível, inclusive profissionais que são reconhecidos no exterior, muitas vezes se prepararam no exterior e vêm para cá de volta para poder ensinar os alunos aqui na Argentina. Então é a melhor universidade da América Latina, como consequência a melhor universidade da Argentina, obviamente. Está aí entre as 100 melhores do mundo, há mais de 3 a 4 anos, já é a melhor universidade da América Latina, então é de excelência, tá certo? Um pouquinho mais sobre a questão do ingresso, como funciona o método de ingresso na Universidade de Buenos Aires. Você vai fazer através do CBC ou do UBA 21, que são os cursos de ingresso. Tá? O que é o CBC? O CBC ou o 21? Nada mais nada menos do que o curso de ingresso para você começar a estudar na Universidade de Buenos Aires. Seja em qualquer curso que você queira fazer, você vai precisar fazer o CBC e o UBA 21. Tá certo? O CBC, qual que é a diferença entre o CBC e o UBA 21? O CBC é o método presencial, onde você vai fazer tendo aula presencialmente com os professores. O UBA 21 é o método virtual, onde você vai estudar de maneira virtual. Você entra numa instância virtual da universidade, numa página virtual, e ali você vai ter acesso a todos os conteúdos que você precisa. Basicamente, o CBC e o UBA 21, tirando essa única diferença que um é presencial e o outro é virtual, eles são basicamente iguais. São compostos de 6 matérias, tá certo? Cada um tem 6 matérias, depende de cada curso que você quer fazer. Tem 2 matérias que são comuns para todos os cursos que você queira fazer, né? Que é o Pensamento Científico e Sociedade-Estado, que é a História da Argentina. E depois os outros cursos, as outras matérias dependem de cada curso que você quer fazer, tá certo? Mas são 6 cursos que você precisa fazer, são 6 matérias, perdão, que você precisa fazer para eliminar o CBC. Essas matérias, ou melhor dizendo, o tempo desse curso, né, desse CBC, normalmente, o mínimo que é possível são de 6 meses, mas normalmente as pessoas fazem em 1 ano. Porque você vai cursar cada matéria de maneira separada e você precisa aprovar cada uma dessas matérias para poder ingressar na universidade, tá certo? Uma coisa importante, que é um diferencial com relação ao vestibular, que essas matérias você não faz como no vestibular, que você estuda tudo junto e faz uma prova única. Não, aqui você vai cursar cada matéria por separado, vai fazer a prova de cada matéria por separado, e aí, uma vez você aprovando as 6, você já está apto a ingressar na universidade, independentemente da quantidade de alunos.
Isso que é o mais importante. Não é como no Brasil que tem quantidade de vagas. Não. Aqui você aprovou, fez a sua parte, pronto, você já pode entrar e começar a cursar a carreira que você escolheu, tá certo? Então, CBC, que eu coloquei para vocês anteriormente. CBC é o curso de ingresso presencial, o UBA 21 é o curso de ingresso virtual. Hoje, como exigência da Universidade de Buenos Aires, você precisa estar inscrito no CBC presencial para poder cursar o UBA 21. É uma exigência que eles fizeram. Como no passado você poderia cursar de maneira separada, hoje em dia você tem que estar inscrito no CBC para poder cursar o 21. Mas é um detalhe, tá bom? O outro ponto importante é o certificado espanhol, que eu havia dito para vocês. No caso da UBA, eles aceitam basicamente 3 instituições, né? O CEI, CELO e o CIEL. O CEI e o CELO são instituições ligadas à Universidade de Buenos Aires, nas quais você vai ter que estar aqui em Buenos Aires para fazer essa prova. E o CIEL, que é o que normalmente a gente indica para as pessoas fazerem, é um instituto espanhol de certificação de idiomas que você pode fazer em qualquer lugar do mundo, não somente na Argentina. Basta você se inscrever, a inscrição é feita pela internet, a prova também você vai ter que fazer nos distintos centros de aplicação do exame que estão espalhados pelo mundo afora. Você escolhe o que estiver mais próximo da sua casa, vai lá, faz a prova. Uma vez que você atingiu o nível B2, você está apto a ingressar na Universidade de Buenos Aires, tá certo? Então, essas são as questões importantes, tá? O método de ingresso, que é o curso que é o CBC e o UBA 21, a questão do certificado espanhol, que você vai precisar, é imprescindível, tá? E os documentos escolares que tem que estar legalizado pelo Ministério de Educação argentino, tá certo? Uma vez que você tenha os seus documentos pessoais, os seus documentos escolares validados pelo Ministério de Educação da Argentina e o certificado espanhol, você já pode começar a estudar na Universidade de Buenos Aires, independente se você já tem o DNI, que é o documento, que é a cédula de identidade argentina. Eles não exigem isso para você começar o CBC, tá bom? Isso você vai conseguir depois, ok? Aqui eu coloquei para vocês o CBC, a UBA 21, que eu já expliquei como funciona cada um deles, tá? Obviamente que eu expliquei de uma maneira muito sucinta, mas qualquer informação a gente passa para vocês depois de maneira mais específica, para vocês saberem como funciona. Igualmente na nossa página, vocês podem ingressar na nossa página, existe uma explicação, a gente colocou já a explicação certinha de o que é cada curso, o que é o UBA 21, o que é o CBC, como funciona, enfim. Está bem explicadinho lá, podem entrar e podem buscar na nossa página que você vai encontrar essas informações, tá bom? Mas querendo entrar em contato com a gente, vai ser um prazer poder responder isso para vocês, tá? Bom, e depois vem a questão da faculdade de medicina que eu coloquei aqui. Por que eu coloquei faculdade de medicina? E é um ponto importante para eu esclarecer para vocês. Eu vou falar bastante sobre a questão da medicina, porque é o curso mais solicitado pelos brasileiros. 90-95% dos brasileiros que vêm estudar aqui na Argentina querem vir fazer medicina, tá bom? Então eu vou falar em base ao curso de medicina, mas vocês que queiram fazer outros cursos, não fiquem bravos comigo. Não estou excluindo ninguém. Vocês que queiram estudar aqui, vai ser um prazer também ajudar, mas mandem mensagem para a gente que a gente explica a questão dos outros cursos, porque a quantidade de gente é muito menor, então eu não vou me prender aqui mais na questão da medicina, tá joia? A faculdade de medicina da UBA, uma vez que você aprovou o curso de ingresso, funciona basicamente como no Brasil. São 6 anos também que você vai ter que cursar para poder aprovar a medicina, para poder se formar na carreira de medicina. E posteriormente você tem o que eles chamam de internato rotatório, que é um internato onde você vai fazer a questão prática. Dura em média de 8 meses, apesar que agora na época da pandemia isso diminuiu um pouco de tempo, mas eu não vou colocar detalhes, porque isso pode mudar de uma hora para outra, como tudo está mudando na pandemia, toda hora vem uma resolução nova, uma coisa diferente. Então basicamente você tem que fazer uma parte teórica, que dura 6 anos, e uma parte prática, tá? A faculdade, a parte teórica, ela está dividida em 2 etapas. Os primeiros 3 anos são básicos da área de saúde, e os 3 outros anos, que é o ciclo clínico,
é específico da área de medicina, tá certo? Mas totalizando são 6 anos de faculdade, mais os 8 meses do curso do internato que você precisar, que é a parte prática. Finalizado isso, você já tem, é só esperar o seu título e poder começar a trabalhar, tá bom? Bom, essa é a Universidade de Buenos Aires. A Universidade de Buenos Aires fica aqui em Buenos Aires, na capital federal, tá joia? Não fica na província, fica diretamente aqui na capital, onde a maioria dos brasileiros vem morar, tá bom? Mudando um pouquinho agora para outra universidade, a Universidade Nacional de La Plata. A Universidade de La Plata é a segunda universidade aqui da Argentina, é pública e ela não fica na capital federal, mas ela fica na província de La Plata, na cidade de La Plata, que é a capital da província. A província, para vocês terem uma ideia, é como se fosse o estado. Fazendo uma analogia com o Brasil, é como se fosse o estado de Goiás e Brasília. A capital federal é como se fosse Brasília. E o estado de Goiás é como se fosse a província de Buenos Aires, tá bom? E a capital da província de Buenos Aires é La Plata, onde está a Universidade de La Plata. É uma cidade enorme também, que é o centro geopolítico do estado, tá bom? E ali está a Universidade de La Plata. Para vocês terem uma ideia, fica aproximadamente 1 hora daqui da capital federal, tá bom? Um pouquinho sobre as informações. Como eu disse para vocês, é uma universidade também muito reconhecida, tem uma série de cursos diferentes em diferentes áreas, também é gratuita, o que é muito importante. Outra coisa muito importante que eu vou colocar um pouquinho mais abaixo é a questão do certificado espanhol, tá? Mas o mais importante que vocês têm que saber é que é uma universidade enorme que possui vários cursos, não somente o curso de medicina, tá? Muito reconhecida, tanto dentro quanto fora do país, ok? Obviamente que não tem todo o reconhecimento que tem a UBA, que é a principal universidade, mas também é muito prestigiada no país, ok? Bom, qual que é o método de ingresso? Assim como todas as universidades argentinas, você tem um curso de ingresso. E no caso da Universidade de La Plata, o curso de ingresso ele se realiza nos meses de fevereiro e março, tá? Estão sendo feitos agora de maneira virtual, onde você tem classes temáticas em que você vai fazer através do campus virtual da universidade, tá certo? Ali você faz durante esse período todas as matérias. Posteriormente, eles vão te exigir um exame para você entrar na universidade. O exame da Universidade de La Plata já foi muito complicado no passado, mas hoje em dia ele está muito mais simplificado. A maioria das pessoas consegue entrar na universidade e poder fazer o curso que deseja, tá bom? Isso é a parte básica, esse é o método de ingresso também. Diferentemente da UBA, que tem o CBC, que dura mais tempo, lá dura bem pouquinho tempo, somente 1 mês, é muito mais simples de entrar. A questão de La Plata também tem um custo de vida um pouco menor do que Buenos Aires, então essa é outra vantagem para quem queira estudar em La Plata. Aluguel, a questão de transporte é mais ou menos igual, mas a questão de aluguel e a questão comida, restaurante, esse tipo de coisa é um pouco mais barato. Então, também tem essa vantagem para quem queira poder estudar em La Plata, além de estar muito próximo à capital, né? Para quem, por exemplo, vem do Brasil, que normalmente vem em avião, desce aqui em Buenos Aires e em 1 horinha já está lá em La Plata, então é muito fácil para poder estudar na Universidade de La Plata, ok? Com relação às carreiras, como eu disse para vocês, são uma infinidade de carreiras nas diferentes áreas, tanto na questão da área humana quanto na questão da área de medicina, né, da saúde, quanto também na parte de engenharia, né, das exatas. Abrange todos os tipos de área e você vai ter uma série de cursos que você vai poder entrar depois. Se vocês quiserem, a gente coloca disponibiliza para vocês o site da universidade, onde vocês vão poder ver todos os cursos que a universidade oferece, tá bom? Passando um pouquinho mais, já falei para vocês sobre La Plata, também que é a capital, a questão dos custos, tudo isso acabei falando para vocês anteriormente, um resumo de como é a Universidade de La Plata. E também o mais importante, é gratuita, tá? Tem o curso de ingresso
E eles exigem também aqui, que eu não falei para vocês, mas eles exigem aqui também o certificado espanhol, assim como na UBA. Tá joia? Esse certificado pode ser feito pelo CIEL, que é a instituição que eu falei para vocês anteriormente. Eles aceitam esse instituto como instituto regulamentador da questão do idioma. Tá joia? Bom, falando um pouquinho agora sobre as privadas, tá? Como eu disse para vocês lá atrás, mesma coisa. Eu vou falar sobre as principais universidades privadas aqui para vocês, começando pela Barceló, mas aclaro para vocês, deixo bem claro que é basicamente igual. Todas elas funcionam muito parecidas. Eu vou falar só um pouquinho as diferenças entre cada uma delas, mas elas pedem para vocês os documentos, os mesmos documentos que eu disse para vocês anteriormente, documentos pessoais, documentos escolares, a questão do certificado de saúde e a questão da carteira de vacinação, que são os dois itens que eles pedem por separado. E nesse caso das universidades privadas, você não precisa apresentar o certificado de espanhol. A própria universidade faz o exame, te oferece o exame para você render na própria universidade, sem a necessidade de você fazer por fora e apresentar um certificado. Tá bom? Bom, mas a gente vai falando um pouquinho de cada uma delas para vocês. Bom, falando da Barceló, informações básicas que a gente tem que mostrar para vocês. É uma universidade mais buscada, digamos assim, pelos brasileiros. É uma universidade que basicamente tem brasileiros na questão da medicina, como eu já havia comentado antes, a gente vai falar da medicina. Então, 95% das pessoas que fazem medicina na Barceló são brasileiros. Existem muitos brasileiros que cursam, primeiro pela qualidade do ensino, segundo pela estrutura que a universidade oferece, o custo baixo, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a mensalidade da Barceló está por volta de R$1.000. É muito acessível. Se a gente for pensar, é muito mais barato que muitos cursinhos no Brasil que você vai estudar para poder estudar 2, 3, 4, 5 anos para entrar no curso de medicina. Então você já pode vir para cá, ganhar tempo, pagar mais barato e já se formar naquele curso tão sonhado. Eu acho que vale a pena. Cada um tem que pensar, cada um sabe da sua realidade, mas eu acho que vale muito a pena. Tá joia? Vamos ver aqui, eu coloquei mais aqui. A questão do ingresso, método de ingresso, como funciona? O método de ingresso é através do curso de ingresso que todas as universidades pedem. Tá? No caso da Barceló, o curso de ingresso ele tem 3 modalidades. Tem a modalidade extensiva, que ela começa em abril e vai até dezembro, tá bom? Existe a modalidade semi-extensiva, que começa em agosto e vai até dezembro também. E tem a modalidade intensiva, que começa em janeiro e vai até março, final de março, começo de abril. São os 3 métodos de ingresso. Qual a vantagem do intensivo? A vantagem do intensivo é que você faz ele de maneira mais curtinha, começa em janeiro, vai até março, abril, e já quando for na metade de abril você já começa a estudar no curso que você deseja. Tá bom? Então essa é a vantagem do curso de ingresso, do curso intensivo. Obviamente que você vai ter que se dedicar muito mais, porque vai ter muito mais matéria para estudar em pouco tempo, mas tem a vantagem de você não perder um ano fazendo um curso de ingresso. Tá joia? Questão de custos na Universidade da Barceló. Como eu disse para vocês, a mensalidade está por volta de R$1.000, mas você vai precisar pagar uma matrícula por volta de R$500, R$600. Atualmente é o valor da matrícula na Barceló. E associado a isso você vai ter que pagar o curso do exame de espanhol, que está na faixa de R$100, R$150, não passa disso. Para você fazer o curso de espanhol é muito mais barato. Tá joia? Vamos ver o que mais que eu coloquei para vocês aqui. Curso de ingresso, como funciona? São 2 matérias básicas, tá, que você vai fazer. A parte biológica, são matérias da área biológicas, biologia, física e química, e uma outra matéria que é relacionada com como se fosse pensamento científico, introdução ao conhecimento científico. Tá? Eles colocam mais ou menos dessa forma, que a introdução ao estudo da medicina eles colocam, mas basicamente como você fazer estudos científicos.
Basicamente é isso que eles te ensinam nessa matéria. Tá joia? Associado a isso, como eu disse, a questão da prova de espanhol. Tá? Bom, acabei de falar para vocês do curso de ingresso, que é dessa forma que acontece. A questão do certificado de espanhol, que não é necessário, não é exigido pela universidade, você vai fazer o exame lá mesmo. E a questão das carreiras, a Universidade de Barcelona, ela oferece cursos na área de saúde, basicamente. Não oferece cursos em outras áreas. São seis ou sete cursos, se não estou enganado aqui, mas basicamente na área de saúde. Tá bom? Também existem 3 centros, aqui em Buenos Aires, na Rioja e Córdoba, ou Rosário, se eu não estou equivocado. Rosário, se eu não estou equivocado. Tá joia? Bom, com relação à UAI, Universidade Aberta Interamericana, é outra universidade privada aqui de Buenos Aires, muito requisitada pelos brasileiros, tá? Muitas vezes ela é considerada um pouquinho mais acessível na questão dos exames, né? As provas são um pouquinho mais fáceis, mas tem um método de ingresso um pouquinho mais dificultoso. Então, mas basicamente elas se equiparam, tá joia? Também a universidade é uma universidade enorme, vários cursos com uma estrutura incrível, localizada aqui em Capital Federal, né, aqui em Buenos Aires, onde você vai cursar, principalmente medicina, que está na 9 de julho, a principal avenida de Buenos Aires. E tem além da estrutura da parte teórica, ela conta com vários hospitais onde você vai poder também fazer a parte prática, além de parcerias com algumas instituições onde você vai praticar também. Tá? Então não é só a questão teórica, mas a questão prática também. Eles contam com uma estrutura muito boa. E outra coisa importante que eu não mencionei na Barcelona, mas vale para todas as universidades particulares, muitos professores que dão aula na UBA, que é a universidade pública, também dão aula na particular. Então a qualidade de ensino é muito boa também na universidade privada, tá? Para vocês que queiram vir na privada, que tem um custo de ingresso mais rápido, e você não precisa fazer todo o CBC, vale muito a pena, tá? Com relação ao método de ingresso, é também através de um curso de ingresso, que também dura muito pouco tempo, por volta de 1 mês e meio, 40 dias, tá? Que você vai ter que fazer esse curso de ingresso. Normalmente, no caso da UAI, é feito uma vez por ano, tá? Que você vai ter o curso de ingresso. Tá? Obviamente que isso pode variar, a gente está em período de mudanças, mas basicamente é dessa forma que acontece. O custo para você entrar na UAI é por volta de R$ 1.500 a mensalidade. A matrícula é um pouquinho mais barata, na faixa de R$ 1.000. E você também não precisa, aqui na UAI, na Universidade Aberta Interamericana, você não precisa da questão do certificado espanhol. Eles também vão te dar o exame na própria instituição, tá? Uma coisa importante a ressaltar é que eles não dão curso de espanhol, eles dão a prova de espanhol. Você vai ter que estudar por conta. E eu volto a enfatizar para vocês. Quem não tem o domínio, quem precisa de ajuda, quem queira estudar a parte na questão do espanhol, a gente conta com um profissional muito capacitado que pode ajudar vocês a aprender melhor o espanhol e se preparar melhor para essas provas. Além de, obviamente, a questão de se comunicar, porque as aulas são muito comunicação, né? Tudo falado, você vai aprender conversando, tá bom? O que é mais importante. A questão gramatical, obviamente que ela também vai colocando para você essa questão gramatical, mas o mais importante é a comunicação, tá joia? Bom, a questão do certificado que não é necessário, são várias carreiras, o curso de ingresso, como eu já disse para vocês, e bom, no caso da UAI também tem cursos não só na área de saúde, mas tem em várias outras áreas, tanto de exatas quanto de humanas, tá bom? Bom, falando um pouquinho agora da UCA, a Universidade Católica Argentina, também a questão de documentação é a mesma coisa, que eu disse para vocês no começo, não muda nada. A universidade é uma universidade que ela é menos buscada pelos brasileiros, porque ela tem um custo um pouco maior.
tá? Mas tem uma estrutura fantástica. Para vocês terem uma ideia, a sede da faculdade fica em Porto Madeiro, que é a principal área de Buenos Aires, da capital federal, área turística. Então você vai ter aula já numa área turística, com uma paisagem lindíssima. Então é muito legal. E conta com centros também, como eu disse, a parte teórica eles têm uma área fantástica, uma sede fantástica, além de contar com hospitais onde você vai poder desempenhar a parte prática, ok? O custo de ingresso, eles contam com 2 custos de ingresso, tá? Você vai fazer por 2 vezes ao ano, que está em outubro e fevereiro, e dura mais ou menos também 45 dias, tá joia? O custo de ingresso no caso da UCA. Também, mesma coisa com relação ao certificado espanhol. Eles não exigem o certificado espanhol, tá? Eles exigem uma prova que eles mesmos aplicam, ok? Com relação a custos, a matrícula fica por volta de R$1.000 e a mensalidade está por volta aí de R$1.800 aproximadamente. Tá? Obviamente que isso pode mudar em relação ao câmbio, tudo isso, mas esse é de uma maneira resumida o que é necessário. Tá joia? O que eles cobram. Bom, a questão do custo de ingresso já falei para vocês. A questão do certificado espanhol também não é exigido. E também a Universidade Católica Argentina conta com uma série de cursos que você pode escolher. Tá joia? Hospital Italiano. Falamos um pouquinho do Hospital Italiano. O Hospital Italiano é um outro hospital que, na verdade, é um centro hospitalar que oferece a carreira de medicina, tá? É um super renomado aqui em Buenos Aires. É um dos principais instituições de saúde da cidade, de altíssima complexidade, hospital de altíssima complexidade, de altíssima qualidade. Tem praticamente todas as especialidades médicas dentro desse centro de saúde, e conta com profissionais de topo de linha aqui da Argentina, justamente porque é uma instituição bastante renomada, tá? E tem essa vontade de oferecer o curso de espanhol, o curso de medicina, tá ok? Então, é uma universidade fantástica, que já tem o próprio hospital onde você vai poder praticar. Isso é também uma vantagem muito legal, tá? A questão do método de ingresso também é pelo curso você vai fazer o curso de ingresso. O curso também, monta uma olhada que você pode poder fazer não só uma vez por ano, mas mais de uma vez. Eles oferecem o curso de ingresso, você vai poder entrar na universidade. Normalmente dura um mês esse curso de ingresso, e aí você já vai poder ingressar na universidade, que normalmente a universidade começa em abril, mais ou menos. Por mais que você faça ao longo do ano, mas sempre a universidade vai começar em abril, tá joia? O custo geralmente da matrícula por volta de R$1.000, e o custo da mensalidade por volta de R$2.000, ok? Também não exige o certificado espanhol. E o Hospital Italiano conta também com carreiras basicamente na área de saúde, principalmente medicina, tá joia? Bom, vamos terminando. Como eu disse para vocês, existem outras universidades argentinas privadas? Existem. Públicas? Também existem. Mas a gente se concentrou aqui principalmente nas 2 principais da capital federal e da província de Buenos Aires, e nas principais universidades privadas da capital federal, ok? Se vocês, caso queiram saber outras informações sobre as universidades aqui de Buenos Aires ou da capital federal, mandem mensagem que a gente responde para vocês, tá? Vamos passar aqui para uma outra parte, que é a questão de estudar, como é estudar na Argentina, a questão de valores, tudo isso que eu já havia dito para vocês anteriormente, a questão de custo de vida, tá? Como eu disse, o custo é mais ou menos R$2.000. O aluguel é o item mais caro, mas como eu já havia mencionado, já vem tudo incluído, quase todos os aluguéis, eles chamam de aluguéis temporários, já vem quase tudo incluído. Então eu considero que acaba sendo mais barato, tá? Obviamente que se você comparar com algumas cidades do interior do Brasil, esse custo é alto, mas quando comparado com as grandes cidades brasileiras, eu acho que fica um custo até mais barato que nas principais cidades do Brasil, tá? A questão do idioma,
que eu volto a dizer para vocês, e a questão do curso espanhol. Eu queria fazer uma ênfase nesse aspecto. O idioma que você vai precisar aqui é o espanhol. É o idioma falado na Argentina, a língua mãe da Argentina. Então você vai precisar vir para cá e vai precisar saber o espanhol, tá? Como eu disse para vocês anteriormente, eu recomendo que vocês saibam pelo menos um básico antes de virem estudar aqui, para que vocês cheguem, para que vocês saibam se comunicar desde o aeroporto, como se comunicar, como pedir um táxi, como passar pela aduana. Eles vão te perguntar onde você vai morar, enfim, uma comunicação básica desde o momento que vocês chegam até a hora que vocês vão começar a estudar, começar a ter interação com outros alunos, com os professores. É preciso, é necessário que vocês saibam o espanhol, tá bom? E façam um curso de maneira antecipada, tá? Saibam o espanhol, aprendam sobre a língua. É muito, muito importante para vocês. É uma recomendação que eu faço para vocês. Tá? Eu, quando vim para a Argentina estudar, sabia o básico do espanhol. E posso garantir para vocês que no começo eu sofri bastante. Então, aprendam o básico do espanhol para vocês se desenvolverem melhor. Tá? Volto a salientar, se vocês quiserem ajuda, falem com a gente. Temos pessoas qualificadas para poderem ajudar vocês a chegarem aqui e já mais preparados para poder viver na Argentina. Ok? A questão, outra coisa que é importante, que muita gente pergunta, a questão de câmbio, moeda, tá? Como funciona? Existem basicamente 3 formas de você mandar dinheiro para a Argentina. Uma, através dos bancos, tá? A pessoa deposita dinheiro lá no Brasil e retira aqui na Argentina nos bancos. É um método possível, mas não muito recomendado, porque é muito caro, tem muitas taxas, tá certo? Apesar de ser bastante seguro, ok? A outra questão, a outra forma, através de instituições financeiras que não são bancos, como o Western Union, por exemplo, que também é bastante segura, mas é um pouquinho mais flexível do que os bancos, mas é muito caro também, cobra muita taxa. E a outra forma é através de cambistas ou empresas, né, de assessoria que oferecem essa questão do câmbio para vocês, como é o caso da Inovar Assessoria Estudantil, que oferece esse tipo de serviço também para vocês, que também oferece muita garantia da questão de não passar para o aluno moedas falsas, né, bilhetes falsos que não vão ser aceitos lá na frente, ou que vocês vão passar por estelionatários ou coisas desse sentido. Te dá muita segurança e tem um custo muito mais acessível, porque tem um número de taxa muito menor. Então essa é uma outra opção, a questão dos cambistas, que você pode trocar, deposita dinheiro no Brasil em algumas contas e depois você retira aqui com essas pessoas. Mas aqui vale uma informação bastante importante: cuidado com a questão dos cambistas, troque dinheiro apenas com as pessoas que você conhece, que você confia, ou as empresas de assessoria que você confia. Não troque com qualquer um, porque eles podem te passar para trás, tá bom? Por isso a gente oferece, por isso a gente faz esse tipo de serviço, que é justamente para oferecer qualidade, transparência e segurança para o assessorado. Tá joia? Bom, outra pergunta muito importante: é possível estudar e trabalhar na Argentina? Sim, é possível. É possível estudar e trabalhar. Muita gente vem para cá e trabalha e estuda na Argentina. Obviamente que isso vai de cada um, porque uma vez que você começa a trabalhar, isso diminui o seu tempo para poder estudar. Então você vai ter que se organizar muito melhor com relação aos tempos para poder conseguir trabalhar e estudar. Existe uma série de formas. Você pode trabalhar em call center. Tem muitas lojas nessas regiões turísticas de Buenos Aires que contratam brasileiros justamente para vender e trabalhar diretamente com os brasileiros, né, na parte turística. Você também pode trabalhar vendendo comidas ou vendendo alguma coisa que você saiba fazer, tá? Então existe uma série de a questão dos deliveries, que hoje em dia a questão de entrega está muito de moda, também é outra coisa que as pessoas podem fazer para ganhar dinheiro. Então é possível trabalhar e estudar, mas necessita muito mais foco e muito mais determinação, porque você vai ter menos tempo para poder estudar, já que você vai ter que trabalhar para conseguir melhorar a sua renda e te ajudar a viver em Buenos Aires.
tá bom? Documentos para viajar basicamente são cédula de identidade, como eu disse para vocês, com menos de 10 anos de expedição, e passaporte dentro do prazo de validade. Só vale esclarecer para vocês uma coisinha. Isso para pessoas que são maior de idade, tá? Se a pessoa que for viajar é menor de idade, tiver mais de 16 anos, precisa ou estar na companhia dos pais, ou se estiver na companhia somente de um dos pais, precisa ter autorização do outro. Ou seja, vamos colocar que se uma pessoa vem somente com a mãe, tem entre 16, é menor de idade, vem somente com a mãe, vai precisar da autorização do pai para poder viajar, tá joia? Ou a outra hipótese é que o menor esteja emancipado, mas para isso tem que ter mais de 16 anos e menor de 18 anos. Se ele for emancipado, ele vai poder viajar tranquilamente também. Mas essa emancipação é feita em cartório, um documento oficial, tem que ser feito de maneira antecipada, com muito cuidado, muita cautela, porque senão a pessoa não vai poder entrar no país. Tá joia? E depois eu coloquei aqui para vocês agora a questão do coronavírus, que é algo muito em moda atualmente e que obviamente mudou um pouco a forma, a forma com que a gente vive. É um novo normal que a gente está vivendo agora. Existe uma série de coisas que estão diferentes. Então, o ingresso na Argentina hoje em dia, pode ser que isso mude, tá? Eu vou colocar algumas coisas que são feitas hoje em dia, que são necessárias hoje em dia, mas como tudo está mudando a cada dia que passa, tem uma nova determinação. Então, hoje, para você poder vir para a Argentina, você precisa do teste do cotonete, apresentar que você tem um teste negativo, e esse teste ele tem que ter menos de 5 dias, se não estou equivocado, para você poder viajar e entrar no país, tá joia? Então são alguns requisitos que são necessários, e aí depois que você obtiver isso, mais a documentação, você pode viajar, tá? Vai ter uma série de normas protocolares para viajar nos aeroportos, está muito mais criterioso, mas ainda assim a fronteira ainda está aberta, tá bom? Bom, essa questão então estão me orientando aqui que é verdade. A questão do teste que a gente faz, para ver se tem coronavírus, você precisa da declaração jurada, tá? Que é o informe que é dado para você poder viajar, tá bom? Bom, isso é o básico que a gente falou para vocês, tá? Vou aqui poder responder algumas perguntinhas que vocês estão fazendo, são perguntas que a maioria das pessoas fazem, que é, digamos, também um esclarecimento importante que vocês precisam saber, tá joia? Bom, primeira pergunta: por que contratar uma assessoria? Me colocam aqui. Bom, por que eu diria que é importante contratar uma assessoria? Primeiro, a questão de custo. Você pode até falar, mas vou ter que pagar uma assessoria, vai ser mais caro? Na verdade, na maioria das vezes não, porque a assessoria geralmente são empresas que já têm know-how, já têm conhecimento, já sabem como fazer o processo, já sabem de maneira específica onde tem que ir em cada setor para poder fazer a documentação que é necessária, a validação dos seus documentos escolares, fazer a questão do seu visto de permanência no país. Então, as empresas já sabem, nós já sabemos como fazer, então a gente já ganha tempo e já sabe quais são as documentações necessárias. Então, antes de você vir para a Argentina, nós já vamos te orientar em tudo que é necessário, como tem que ser feito cada documento, os prazos de validade, quais documentos você precisa, se precisa estar carimbado, se precisa estar homologado, se precisa estar validado, enfim, nós vamos dar uma orientação completa de tudo que é necessário. Então você não perde tempo. Muitas vezes as pessoas vêm para cá e querem fazer sozinhas e, primeiro, às vezes tem que vir o aluno mais um pai, o aluno mais a mãe. Só nesse quesito você já gasta 2 ou 3 passagens. Isso já vai tornando mais caro. É uma viagem a mais que você tem que vir, porque você tem que vir, fazer a documentação, depois voltar, depois vir para cá outra vez. E muitas vezes você traz a documentação errada. Então não sabe onde ir, não sabe como fazer, não sabe se comunicar bem. Tem a questão do espanhol, que você não sabe se comunicar bem.
Às vezes a pessoa não vai saber te passar a informação como corresponde, ou você não vai entender a informação como ela deveria ser entendida, e aí não vai saber fazer os trâmites como corresponde, vai ter que vir 2, 3, vai perder mais tempo, vai perder dinheiro, e muitas vezes as pessoas vão desistir desse sonho antes de começar pela questão burocrática. Então, eu acho que a assessoria é um item muito importante e necessário. Obviamente você tem que saber escolher uma boa assessoria, pessoas idôneas, que trabalhem com transparência, que trabalhem com qualidade, que te ofereçam segurança para você poder realizar todos os seus trâmites. Tá joia? Então, eu considero que a assessoria é um item importante e vale muito a pena, por tudo isso que eu expliquei para vocês. Bom, outra coisa, posso começar a estudar na Argentina sem saber espanhol? Eu considero que você não deveria fazer isso. Pode começar? Pode, é possível, mas eu não te recomendo que faça isso, por tudo que a gente já conversou durante o vídeo. Não vale a pena, porque você vai chegar sem saber se comunicar, você não vai saber para onde ir, desde a entrada no país, você já vai estar perdido, você não vai saber o que fazer, onde ir, as pessoas podem te enganar, te passar para trás, depois você não vai ter um bom desempenho na universidade, no curso de ingresso que você vai ter que fazer primeiro. A questão das documentações também, você vai sofrer um monte, porque não vai saber entender o que as pessoas vão dizer, então não recomendo, tá? Bom, que outros serviços a gente oferece assessoria a Inovar? A Inovar Assessoria oferece, além da questão da assessoria, uma série de serviços relacionados também à parte de documentação, legalização de documentos. Todos os itens que estão englobados na assessoria, nós fazemos isso de maneira separada. Às vezes o aluno veio para cá, não contratou assessoria, chegou aqui, não conseguiu fazer e precisa fazer um ou outro item de maneira separada. A gente faz também, tá? A questão do câmbio, a gente oferece a questão do câmbio para você poder trocar o seu dinheiro de maneira mais segura, de uma forma mais barata, sem pagar tantos impostos, tá? A questão dos transfers também, a gente conta com empresas e parceiros que podem fazer o transfer, desde a questão do transporte, desde o aeroporto até na cidade, tá? Também de maneira mais segura, com mais confiabilidade, ok? A questão do aluguel, outro item importantíssimo, tá? Também vale a pena você já vir para Buenos Aires já tendo um lugar para morar, porque senão você vai chegar aqui, vai ter que ficar no hotel, vai gastar muito tempo, vai gastar muito dinheiro até você conseguir um apartamento. Então eu recomendo que você já tenha um apartamento alugado, pelo menos por 6 meses ou por 3 meses que seja, para você chegar, estar mais tranquilo, e daí para frente você vai conhecendo melhor a cidade e vai buscando um lugar melhor para você morar, tá? Mas de uma maneira geral, você pode ver todas as informações no nosso site, tá? Tudo que a gente oferece. Esses são os serviços principais que a gente está oferecendo. E isso foi o básico que a gente quis passar para vocês no dia de hoje. Existem muito mais coisas que a gente precisa falar para vocês, mas eu não quero fazer um item muito largo, não quero fazer um vídeo extenso demais, porque é muito cansativo. Uma próxima vez a gente vem aqui apresentando alguns outros itens. Até sugiro para vocês, coloquem comentários aqui nos vídeos, perguntas, comentários de coisas que vocês queiram nos próximos vídeos, para que a gente possa esclarecer melhor para vocês, tá? A gente vai selecionar aí 2, 3, 5 itens importantes e a gente faz um vídeo mais curtinho para explicar especificamente sobre as perguntas de vocês, tá joia? Bom, é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês que queiram vir estudar no exterior, que queiram vir fazer as faculdades na Argentina, tá? Tentei falar de uma maneira bem geral, tudo que é necessário para estudar aqui. Obviamente que não pude entrar em detalhes, mas os detalhes vocês entram em contato conosco. Coloquei aí para vocês os nossos canais, a nossa página na internet. Também coloquei para vocês o nosso endereço no Instagram e no Facebook. Entre em contato com a gente que a gente vai conversar com vocês, explicar certinho e sanar a dúvida de todo mundo. Tá joia? Bom, pessoal, fiquem com Deus.
e até a próxima, que a gente vai responder melhor a pergunta de vocês. Muchas gracias e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.